não questiona mais os jogadores também? O Arrascaeta é um craque, sensacional, ídolo, mas por que ele não está em forma? O que acontece? Mas na Copa do Mundo ele estava em forma. Eu vi no estádio ele meter 2 gols e jogar pra caramba. Aí ele estava em forma pelo Uruguai. No Flamengo ele não está em forma? Porque ele não está legal. É nítido não, isso. Ó, meu questionamento então tira ele do time. Tirou é que o Arrascaeta num lance ele pode criar uma jogada. Sim, mas ele vai ficar sempre nessa esperança jogo, de que num lance ele possa criar. Ele não tem que criar num lance, ele tem que jogar continuamente pelo Flamengo. Ele é muito bem pago para jogar continuamente. Ele tem que estar em forma, é o trabalho dele, gente. Por que ele não está em forma? Então, se ele precisa de um tempo, pega agora esses jogos do Era a lesão do Pubis, né? Que agora ele se diz recuperado. Eu falei com uma pessoa do clube antes do Mundial, perguntei, como é que está o Pubis lá? Que ele está curado, está tudo bem. Tem certeza? Tem, esse não é mais o problema. Então, se ele não está bem fisicamente, alguém tem que questionar. Não se questiona o jogador, só o técnico. O cara super bem pago, ele tem que estar em forma, é o corpo dele a serviço do clube. Então, pega esses jogos agora do Carioca, o Santos joga com Volta Redonda, Resende, depois tem Botafogo, que maravilha. Pega esses jogos, encosta o Arrascaeta e fala, bonitão, você tem aqui uma programação de 2 semanas, 10 dias, sei lá, com esses treinamentos, com essa fisioterapia, com isso aqui, essa alimentação aqui, essa comidinha maneira aqui, que você vai comer, né, da nutricionista, e você vai ficar no peso X, na forma X e tudo, e você vai voltar para campo. Mas nesse intervalo de tempo, você dá até a oportunidade do técnico, já que o cara está se recuperando, fazer a experiência. Vou tentar o Cebolinha aqui, vou tentar o Pedro noutra função, o Gabigol, vou mexer aqui e ali, para ver se consegue dar uma outra forma de jogar. E se ele ganha uma Arrascaeta, ele vai encaixar de alguma maneira. E que já é uma tendência, né, Mauro? Que você falou ontem, te dando crédito, inclusive, porque a gente está aqui na pauta, que o Vene Casagrande trouxe que o ataque formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, que fez história em 2022, pode ser desfeito para a sequência da temporada. Mas você falou isso ontem aqui, né? É uma tendência natural, você porque ele gosta de jogadores com velocidade. Todo time tem que ter uma válvula de escape para jogador rápido. E ele gosta do 4-3-3, né? O time do Jesus tinha o Bruno Henrique, que além de presença de área, ele é muito veloz. Esse time não tem, porque entrou o Pedro, que é um homem de área, e o Gabigol passa a trabalhar mais de uma outra função, mas o Gabigol não é um jogador de velocidade de arrancada. Então perdeu isso. E o cara que mais se aproxima disso, disponível, é o Cebolinha, que nunca teve uma sequência de jogos do Flamengo, uma sequência nos titulares. Teve no time B, com o Marinho, aí é diferente. Custou uma grana. Marinho e Lázaro de centroavante, pô. E é um jogador caro. Então eu imagino que ele possa agora começar a fazer algumas mexidas para ter outras formas de jogar. Ele pode até reativar o tal do quarteto em determinado cenário, contra determinada equipe. Aqui, para mim, hoje é melhor jogar assim. Ele tem que ter diferentes maneiras de jogar. Como é que o Abel Ferreira encontrou o Rony como não um centroavante, mas um homem mais centralizado? Não foi assim. Foi com o tempo. Ele foi trabalhando, foi testando, foi treinando. O Rony se empenhou, né? Teve boa vontade, se adaptou àquela função, que o Rony jogava pelo lado só. E ele virou até goleador. Fez tantos gols importantes pelo Palmeiras. Isso demanda um tempo. Agora, é impressionante a dificuldade de torcedores e até de parte da mídia do Rio de Janeiro, especialmente lá, uma galera, de entender isso. Eles acham que as coisas vão se resolver assim. A gente precisa discutir muito o papel da imprensa nisso tudo. É muito nocivo o futebol brasileiro. Por isso que essa distância que o Flávio falou continua enorme da Europa para cá. Porque mesmo quando um clube como o Flamengo ou o Palmeiras investe em jogadores muito caros, que poderiam render mais, a gente fica ali, sabe, esbarrando em conceitos dos anos 70, gente. O discurso é dos anos 70. Ah, esse negócio não pode tirar fulano. Por que não pode tirar fulano, gente? Não podia tirar o Zico, pô. Mas o Zico é um só, não podia tirar o Pelé. Qualquer jogador de futebol pode sair. O De Bruyne sai do Manchester City. Estava no banco. Tem ficado no banco, tem ficado não está 100%, não está bem. Voltou da Copa legal, o Guardiola... Sai. O Firmino virou reserva. Firmino, Mané e Salah, o trio, né, virou reserva em dado momento, perdeu posição. É assim no mundo todo. O Benzema, que hoje é a estrela do time, era coadjuvante nos tempos do Cristiano Ronaldo. Né? Ele era coadjuvante, agora ele virou a estrela do time. É uma operação de risco mexer no elenco? É. A gente sabe, no Flamengo é. Por isso que eu falei, eu queria dizer isso. Uma hora só tinha que incluir, ele falou perfeito, mas tinha que incluir nisso a reação do elenco. A vaidade. Olha, surpreendentemente, mudanças, né? Mudanças. Tirar daquilo que eles acham que é para sempre. Entendeu? Quer dizer... Não, porque sendo justo, pela fase, não sei se o Mauro concorda, eu acho que o Everton Ribeiro merece mais ser titular que o Arrascaeta. Pelo momento atual. Pelo final do ano passado. O Everton Ribeiro jogou mais que ele. Jogou muito. Foi muito mais decisivo que ele. O gol da Libertadores do título é a jogada dele. Estou falando do elenco, né? Sem dúvida. Estou falando do elenco. Não, eles compreenderam. Estão num grau de profissionalismo que entenderam que ele está querendo fazer uma coisa legal, alternativa, jogar de uma maneira, jogar de outra, deixa alguém no banco, por mais estrelado que seja. Os caras pensam dessa maneira e eu uso sempre a frase do Vampeta. Na fotografia, saem todos. Então, se tiver um ego menor, tudo bem. Mas, será que vai acontecer? Nós não sabemos. Porque a relação é paternalista. A relação da diretoria, parte dela com os atletas, é paternalista. O João Cancelo jogou como nunca com o Guardiola no Manchester City.
Foi eleito o melhor jogador da Premier League. Foi embora. Foi para a Alemanha. Por que será? Justamente no momento que o Guardiola começou a criticar o desempenho do time, até na vitória sobre o Tottenham, que foi uma virada, ele falou, foi agora, poucas semanas, ele falou, ó, não é todo jogo que isso vai acontecer. Não jogamos bem no primeiro tempo, tomamos gols. Isso foi pela Copa, aí depois perdeu agora. Isso, aí perdeu agora de 1-0 gol do Kane. E ele deixou claro, tipo, normalmente até achei impressionante, o técnico faz o quê? Pô, ganha jogo de virada, vou encher a bola... 4-2, né? 4-2. Bem pra caramba. Aí ele falou, não, viramos o jogo, mas não é toda hora. Primeiro tempo foi um horror. Tanto que foi verdade que não passou 10 dias e perdeu. Então, perdeu, e o detalhe, aí sai um dos jogadores. Por que será? É óbvio que tem a ver com o quê? Com comportamento, acomodação, ou não aceitar... o João Cancelo mudou até de lado, passou a jogar do outro lado, né? E jogou bem. De repente o cara começa a resistir, já não colabora tanto, então não quer, amigo. Não tem problema nenhum. Tem alguém querendo você, vai você. Mas ele falou isso, né? Guardiola falou isso. Não fica. Eu quero que jogue aqui quem colabora comigo. Quem não quer colaborar pode ir embora. Isso é um ambiente profissional, cara. Pode ser de outra maneira. Sobre carreira a gestão de carreira de treinador. Mas a gente sabe que no Brasil não é assim, né, mano? Mas deveria ser. Que jogador e aí que tá. Eu acho que a nossa... Eu entendo assim. A cabeça do elenco mudou. Ótimo. Grande passo esse. Tudo bem. É por isso a pergunta. Tem sido uma operação de risco? Eu acho que se a bola dividir, sobra para quem estiver fazendo a divisão. Os jogadores serão prestigiados. Há uma histórica cena, vocês vão lembrar, não lembro que era o treinador, que saca o Gabigol e ele sai louco da vida e o Marcos Braz corre e dá um abraço nele. Foi Flamengo e Fortaleza. O Gabigol estava contundido, aí voltou, aí ficou no banco. O Domenech era o técnico. Jogou o Pedro. E aí o Senna era o técnico do Fortaleza. Aí no segundo tempo ele põe o Gabigol no jogo. Um sábado à tarde até. Aí o jogo estava 1-1, o Flamengo teve um jogador expulso. Sai o jogador expulso, o Rogério Ceni vai e coloca mais um atacante para tentar ganhar o jogo. Ele até falou depois, porra, Flamengo com menos um, Maracanã, tá 1-1, cara, claro. Vou ganhar esse jogo, vou para dentro. E foi. Aí o jogador, não lembro qual, do Fortaleza, erra na saída de bola. Aí não lembro quem, o Lincoln, acho, recupera a bola é tocada pro Gabriel, o Gabriel faz o gol, o Flamengo ganha de 2-1 com homem a menos. Aí ele faz o gol, sai como o autor do gol da vitória, sai de cara amarrado o Gabigol. Aí o Marcos Braz estava ali naquelas cadeiras, não tinha público, sai, abraça ele. Eu até entendi o seguinte, que ele tirou dali para não falar mais bobagem, alguma bobagem. Porque se ele passa perto dos microfones, ele poderia falar alguma coisa, aí ia ter crise. Aí ele pegou, abraçou o Gabigol e levou lá para dentro. Até achei que ali a intervenção dele não foi ruim, no sentido, do ponto de vista do clube. Tipo, vou evitar que ele fale alguma coisa aqui. Eu acho que até o Gabriel agora está bem diferente, está bem mais maduro na sua postura e tudo mais. Agora, esse vício tem que acabar. Agora, eu penso assim, quando a imprensa grita que o jogador X não pode sair, e isso se reproduz entre os torcedores de qualquer clube, o jogador fica mais empoderado. Isso enfraquece o técnico e prejudica o clube. E o staff? Né? E que aí fica aquela coisa, não, por que as pessoas falam assim, a Arrascaeta não pode sair? Por que o Arrascaeta com 28 anos não está na ponta dos cascos? Ele tem 28 anos, o time está mais jovem, o único com 30 e poucos é o Everton Ribeiro, tem 30. Davi Luiz. 30, não, digo do meio para frente ali. Tá. Davi Luiz, que é mais velho, e o Santos também já passou do time, é goleiro, e o Everton Felipe Ribeiro já está perdendo a posição. Reserva, hoje reserva, e o Everton Ribeiro tem 33, já fazia 34, acho que em abril. Agora, o Thiago Maia tem 26, o Gerson tem 25, o Pedro tem 25, o Gabigol tem 26, o Ayrton Lucas tem 25, 26, o Mateuzinho deve ter 10, sei lá, joga com 10 anos. Acho que 21. O Varela tem 28, o outro lateral. Agora, Léo Pereira. O Léo Pereira também tem 20 e poucos anos, 25, 26, sei lá. Santos talvez tenha mais. O Santos tem mais de 30, o Gabigol tem 26, o Arrascaeta tem 28. Então, assim, a maioria dos jogadores não chegou nem nos 30 anos, o time base, digamos assim. Então, por que um cara com 28 anos não está em forma? Por que não se questiona isso? Ele tem que estar em forma, gente. Por que ele não teve? Começo da temporada. Então ele treina, entra em forma e vamos cobrar dele o desempenho. O Gerson até entendo, que o Gerson brigou lá com o técnico, ficou sem jogar um tempão. Que aí eu acho que o Vitor Pereira poderia não tê-lo lançado de saída nesses jogos agora. Sabe, preparar, lançar depois. Não importa quanto ele custa. Só para reforçar aqui o que o Mauro está falando, Vamp, o Arrascaeta, 28 anos, sob o comando do Vitor Pereira, são 6 jogos, 5 como titular, nenhum gol, 1 assistência, 387 minutos jogados. É isso. O Felipe Luiz deu uma entrevista falando sobre entendimento. Se a diretoria, ao longo desses 2 anos e meio, 3 anos, vamos arredondar para cima, passou 6 treinadores. Se a diretoria não der o respaldo para ele, e o Flamengo tiver mais 2 jogos, ele sacar aí a Arrascaeta, tentar mudar alguma coisa, os caras vão unir para derrubar.
Vai. Sim. Vai, é o que ele fala. Vai unir, vai, foi isso que o Paulo Souza falou. Vai. Notório, porque ó, o Felipe Luiz já falou. De risco. Vai. Se a diretoria não deu apoio pra ele, vai cair. Vai cair. Em 97... Aí se mudar, aí que eu também te falo, se mudar e os caras, que eu falo, ó, o Everton Cebolinha foi caro. O cara outro dia tava na seleção. Caríssimo. Tava na seleção como o melhor jogador, o Neymar não jogou a Copa América, ele foi o melhor jogador do Brasil junto com o Daniel Alves. Então eu acho assim, digo, pô, eu também tenho moral igual os caras. Os caras ganham tudo aqui, mas eu sou o Everton Cebolinha, fui campeão de Libertadores, joguei na Europa também. Quando mudar, os caras têm que entrar e jogar pra deixar o resto quieto. Se ficar cômodo, vai derrubar. Derruba. Sim. Derrubava. Lá no Corinthians, o Marcelino Carioca chegava no meu quarto e falava assim, ó, vamos tirar não sei quem do time. Eu digo, você vai arrumar. Vamos tirar o Rincon do time, que o Rincon é lento. Vamos botar o Amaral, porque o Marcelino tinha uma panela com o Amaral num grupo gospel da igreja. Digo, velho, o capitão do time, você quer tirar o negão, joga pra caramba. Você vai arrumar. Ia no quarto do Edilson, eu sei que você não gosta do Rincon, vamos sacar. Ele disse, eu não gosto, mas o cara joga demais, você tá maluco? Sabe o que aconteceu? Tomou umas tapas. Do Rincon. Do Rincon. Tem isso, igual o Felipe Luiz já falou um pouquinho, não vai mexer no Arrascaeta. Se não tiver a retaguarda, os caras. Mas é aí que eu acho que a diretoria, que tem um discurso da gestão profissional e tal, ela deveria ter uma outra postura. Eu lembro de uma história de bastidores de 97, que alguns jogadores do Vasco não gostavam do Antônio Lopes, o delegado Antônio Lopes técnico, né? Eu nunca achei o Eurico Miranda modelo de nada, como técnico, como dirigente. Mas aí acho que ele fez o certo. Houve, na época que se comentou lá no Rio, nos bastidores, foi que ele chamou os jogadores na reunião e falou: o técnico é esse. É com esse que vocês vão até o final. O time do Vasco era um timaço, né? Que tinha o dinheiro do Banco of America e tal. Vários estrelas. Jogava Edmundo, jogava Evaí, jogava todo mundo. O time que ganhou o Brasileiro, depois na Libertadores já tinha Luizão e Donizete, que aí saíram. Já mudou. O Edmundo foi para a Itália, o Evaí, não lembro para onde que ele foi. Mas enfim, é com esse que vocês vão até o final e o Vasco tem que ser campeão. Senão vocês vão se resolver comigo. E os caras aceitaram o delegado. O Antônio Lopes não era exatamente a pessoa mais cortês no trato com os jogadores, né? Ele é um cara enérgico e tal, disciplinador, delegado, aquela coisa toda. E o Vasco foi campeão brasileiro. E o time jogou pra caramba depois de um determinado momento. Teve uma goleada de 4-1 no Flamengo histórica, que o Edmundo saiu rebolando, tirando sarro e tal, em cima do Júnior Baiano, aquela coisa toda, né? 4-1. O Vasco jogou semifinal de brasileiro. O Vasco jogou muito naquele ano depois. Mas no início, os jogadores já feitos, né? Com um técnico que era duro no trato ali, que exigia muito, cobrava, às vezes não era muito cortês nas palavras, era rigoroso. Eurico Miranda. É isso, porque, cara, alguém tem que bancar. Agora fica aqui o Landinho amigo do jogador, o Marco Base amigo. O que acontece ali dentro? O que faz aqueles gerentes todos? Quer dizer, saiu o Diego Ribas, saiu o Diego Alves, saiu o Arão, saiu o Rodinei. Foi pro Celta, né? Foi pro Celta. E, Mauro, quando se defende o Marcos Braz, até se diz isso, né? Que ele é um cara que se dá bem com a boleirada. Se fala muito isso. Tudo bem, você pode estar bem com a boleirada, mas você pode manter ali o seguinte, tem uma hierarquia aqui dentro, e até aqui eu posso ser seu amigo, mas a partir daqui, meu amigo, o interesse do Flamengo está em primeiro lugar. Ponto, acabou. Não importa. Depois daquela, do Felipe Luiz, da entrevista na TNT, e falar que ele ou outros jogadores pediram para não expulsar o Rodinei contra o Internacional naquele jogo decisivo no Brasileiro, porque o Rodinei é gente boa, depois daquilo ali, aquilo não teve nenhuma repercussão, tudo pode acontecer. Os interesses do grupo de amigos eram maiores do que o do clube. Onde já se viu isso, gente? O Felipe Luiz, que é um cara super inteligente, esclarecido, que fala bem e tal. Isso pode ter a ver com a saída do João Gomes, na opinião de vocês? Você acha que se o João Gomes continua, ele ia aceitar esse esquema mais facilmente? Que aí o João Gomes corre pelos caras, o quarteto? Ou não? Mesmo com o João Gomes, você acha que ele optaria para jogar um 4-3? Eu acho que assim, o João Gomes jogaria com o Vitor Pereira. Né? Jogaria. A questão é o seguinte... Gerson e o Thiago Maia tinha que sair. Usar jogador de velocidade, mudar o perfil do time, ter diferentes formas de jogar. Essa é a tarefa do técnico. Para isso você vai tirar alguém, vai entrar alguém. Todo mundo vai jogar no final. Porque é tanto jogo. Você vê, o Palmeiras já fez 8 jogos em menos de um mês de temporada e o Manchester City, num período pesado, em janeiro, fez 7 jogos. Quer dizer, eles estão jogando toda hora lá. Diferentes competições. Ainda assim, o Palmeiras já fez mais jogos do que o Manchester City. É jogo demais. Aqui todo mundo vai jogar.